aquela respirada. Bora lá. Olha aí, ó, novo plano do Corinthians campeão paulista para pagar as dívidas. Põe na tela, meu amigo. Vamos ver se melhorou um pouquinho aquilo que o Corinthians tinha proposto, que o CNRD achou esquisito e tal. Vamos ver agora, ó. Tribunal da CBF, valor total da dívida 75 milhões. Essas são dívidas com os clubes brasileiros, né? Então, não é o valor da dívida total. Se fosse 75 milhões, nossa senhora, minha mãe. Olha aí, primeiro semestre 1 milhão, segundo, terceiro e quarto semestres 1,5 milhão, prazo para pagamento 8 anos. Esse é o primeiro plano apresentado. Meio chinfrinzinho, né? Vamos ver o segundo. Primeiro semestre, 150 mil por credor, 150 mil a partir do segundo semestre por credor, a mesma coisa. Terceiro e quarto semestre, 200 mil por credor. Quinto e sexto semestre, 350 mil por credor. 13º e 14º semestres, 2 milhões por credor, até a quitação entre o 15º e o 16º semestre. Eu diria que melhorou um bocadinho, né, Rodrigo? Ou não? Olha, para ter gente certeza completa, a gente precisaria saber quantos credores tem do Corinthians, né? Que isso não está dito lá na ação, porque se forem 6 ou 7, digamos assim, mas ele está pagando um pouco mais. A questão aí que eu fiz a conta é que alguém que tenha um crédito para receber de 10 milhões do Corinthians vai demorar 8 anos para receber. O que tenha mais de 10 milhões, né? 10 vai receber em 7. Quem sei lá, 15 milhões vai receber em 8 anos. Agora, é justo um clube demorar 8 anos para pagar uma dívida de uma transferência de jogador, para um agente, enquanto isso ele continua investindo? Essa é uma discussão. E seguinte, dentro do plano do Corinthians está previsto lá o seguinte: tudo que tiver de dívida nova, cobrança nova, entra no plano. Então, se o Corinthians contratar amanhã, chegar ali e falar assim, ó, vou contratar um jogador aqui do Brasil, ó, comprou um jogador de um rival oferecendo zilhões de reais. Não paga, e aí já na sequência ele já joga lá, ele vai pagar em 8 anos. Então, E os todas as outros clubes têm que contratações do pagar em Corinthians no 3 anos. Brasil, todas as contratações do Corinthians no Brasil, se esse plano for aceito, passam a ser pagas em 8 anos. Basta o clube jogar. E a correção é IPCA, não é Selic. Ou seja, a inflaçãozinha, aquela 5%, 6% que a gente tem todo ano, não é os 12%. Então, na verdade, quem está ali como credor está financiando o Corinthians, né? Vamos ser sinceros, né? Se você está com uma dívida, o Corinthians não precisa pegar empréstimo em Selic. Ele está ali pegando emprestado com esses clubes aí. No final das contas é isso. Esses clubes estão financiando o Corinthians. Mas tem uma coisa aqui que até para eu entender, porque eu não sou especialista nesse ponto e tenho ouvido muitas opiniões. Por exemplo, a consultoria da Álvares e Marçal, da qual o Fred Luiz fez parte, primeiro como CEO e depois como consultor, foi quem entendeu que a RCE, o Regime Centralizado de Execuções, era o melhor caminho e não recomendava a RJ, né, a Recuperação Judicial, que o Vasco fez, que o Vasco está fazendo. Aliás, o Vasco é o Mas primeiro esse dinheiro aí é a parte da RCE, né, PVC? Esse é só do Tribunal da CBF, não está naquela dívida da RCE. Tem nada a ver, são só Perfeito. as dívidas esportivas, né? Mas, de certa forma, quando você pede a recuperação judicial, você também ganha um tempo e está sendo financiado de outra forma, que não é o Tribunal da CBF, mas você está criando um mecanismo em que, ó, meu credor vai ficar lá no final da fila. E nesse período, no caso do Vasco, diferentemente do que aconteceu com o Botafogo ontem pelo Segovinha, que teve um transfer ban da FIFA, o Vasco vai contratar seus jogadores, claro que no limite dele, e vai jogar os credores lá para o fim da fila. O que, de certa forma, estou errado? Talvez eu esteja errado. De certa forma, ele também está sendo financiado pelos credores. Não, mesma coisa. Na RJ. A diferença é que esse tribunal esportivo, ele tinha um outro princípio, que não era a justiça comum, né? Ele foi criado justamente para não ser essa demora da justiça comum, porque você tinha a possibilidade É de punição claro. esportiva. Assim como você citou ali a do Botafogo. O Botafogo foi punido, vai pagar. A informação de todos os colegas, né, que tem contato ali com a diretoria do Botafogo, é que a partir do momento que ele foi punido, ele vai pagar o Guarani lá do Paraguai pelo Segovinha. Como aqui a punição fica, você cria
um parcelamento, você não tem ameaça de punição, vira como se fosse um tribunal de justiça, só que o princípio do que deveria ser um tribunal de esportivo era outro. Era que você ameaçava com punição e o clube ia lá e quitava as dívidas esportivas dele, pelo menos. Até uma coisa que não tem nada a ver com. Não tem nada a ver, mas tem, né? Porque a Leila ontem, muita gente na internet criticando a Leila Pereira, porque na conversa antes do jogo, ela e o Augusto Melo dentro de campo, ela se virou para o Augusto Melo e disse: nós somos aqui sempre muito bem tratados, exceto dentro de campo, que vocês sempre ganham. E essa frase, principalmente pela segunda parte, a esportiva, ela não pegou muito bem. Porque não é verdade que o Corinthians sempre ganha. São 21 jogos em Itaquera, são 8 vitórias do Corinthians, 7 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Então, não é bem desequilibrado como ela falou. Por outro lado, você podia esperar que a Leila chegasse ali e dissesse assim: então, Augusto, nós precisamos discutir o fair play financeiro. Não, isso ela já falou lá na CBF durante a semana, né? Você não vai na casa do cara para dizer: nossa, como sua cortina é feia, meu Deus do céu, que mau gosto. Não era o Esfera. Não era o fórum. Não era o fórum ideal. Outra, ela foi educada. Acho que ela tem razão no que ela fez ali. Ela não está errada, não. E aí, o Massini, segunda-feira eu tive lá na eleição da CBF, eu perguntei para Augusto Melo sobre algumas dessas questões. Ele diz que o Corinthians já está completamente adaptado ao fair play, é a visão dele da coisa, porque ele já vem pagando tudo. Eu perguntei sobre esse processo do CNRD e lá do RCE, ele falou, estamos discutindo, aí respondeu de uma forma genérica, mas o entendimento dele é que como o Corinthians está com as contas dentro do que é a receita, ele está todo cumprindo um fair play. É mais ou menos assim, porque você tem que considerar as dívidas dentro dessa fatia e quanto que você vai pagar dessas dívidas, né? A fatia ali que vai ser destinada à sua receita. Você não pode ignorar e falar assim, olha, aquele passivo que tem lá, a gente vai pagar em suaves prestações enquanto o clube se recupera esportivamente, né? Pois é, eu no meu tempo de criança e adolescência, já faz tempo, tinha um desenho não, um filme, né? Acho que era um filminho. Depois virou desenho, então daqui chamava Feiticeira, né? Que o cara fazia assim, a moça, né? Bonita moça, ela fazia assim com o nariz. É. A filha dela fazia assim. A filha dela fazia Isso, assim, que era a isso, Samanta. A Samanta era a isso. mãe e a Aí eu Tabata quero era ver a você filha fazer que isso com o nariz agora, o Massini, que é o movimento que ela fazia com o nariz. Duvido. Já não rolou. Já não Por isso rolou. que eu só sei imitar a Tabata, que é a filha, porque a Tabata fazia assim, ó. Isso. Então, assim, eu não consigo, mas o CNRD fez como com o nariz quando recebeu esse segundo plano do Ainda não tem Corinthians uma pelo decisão. Foi feita, Não foi tem, entregue essa amor. semana, foi dia 24 de março, né? Pouco tempo, né? Até, acho que foi segunda-feira caiu 24 de março, né? Então, um plano entregue ainda não tem. O que eu ouvi só é que os credores não acharam muito legal. O cara vai demorar 8 anos para receber. Bom, é isso aí. Bom, meus caros, pessoal no chat aqui, obrigado aí pela presença de todos. Vamos nessa. Agradecendo aqui o Felipe Pereira, o Diego Cherubino, o Camilo, o Vini, o Aleatório Sam, pessoal aqui, Raul Assis. Vamos que vamos. O tema Flamengo, dinheiro é pulsante, né? Bom, a galera tá discutindo bastante aqui no chat. Obrigado aí pela presença. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Finanças do Esporte, bora falar de mais um gigante, rapaz. Olha aí, ó, na tela para vocês. O plano de recuperação do São Paulo para até, né, 2030, que é o ano do centenário. E é isso. Vamos pôr na tela aí os números para a gente conversar. Porque no final das contas a dívida aumentou, né, Rodrigo? A dívida do São Paulo aumentou, teve aumento de receita também, e vamos explicar para o torcedor São Paulino e para todos qual é a ideia. Eu vi recentemente o diretor, superintendente, né, do São Paulo, dando uma entrevista para os amigos, né, os colegas, o Arnaldo e o Tirone. Eu achei ele bem firme na fala, achei que ele tem um propósito ali. Mas vamos falar, vamos explicar então, ó, o déficit em 2023, 62 milhões, 24 em torno de 289 milhões, a dívida em 23 era 667 milhões e subiu para 900 milhões. Esse é o tamanho do problema do São Paulo. O que me chama a atenção é o aumento desse déficit, né, de 62
para 289 milhões. Geralmente, os contabilistas, os caras que são especialistas, eles explicam